Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, não, boa tarde já, né? Ontem eu fiz esse vídeo aqui, mas o aplicativo que eu estava usando não renderizou, não exportou para MP4, ou seja, eu estou com um projeto aqui, mas não consigo fazer ele renderizar para postar. Então tive que usar um outro aplicativo, estou usando aqui o Loom. O Indeed eu não sei mexer com ele direito para fazer as edições. Então o que eu vou fazer? Não vou perder tempo hoje fazendo edição não. Vai pro ar todos os meus erros, tosse e tudo mais, tá? Não posso perder muito tempo aqui não. Queria fazer uma coisa melhor, mas vai esse aqui mesmo. Então vamos lá, capítulo 7, vamos começar. Fontes energéticas. Todo mundo com o livro aberto aí, vou perder tempo não, tá? Vamos direto para aprender aqui. Coisas básicas que você já sabe, então vou passar de forma bem rápida aqui, porque senão vale a pena ver de novo. Certo? Já que eu me prendo muito mais no segundo ano, aqui vou passar só para dar uma reforçada aí que você já compreende. Fonte energética, energia é o quê? Toda a capacidade que a pessoa tem de fazer algo com o seu corpo, né? Realizar um trabalho, fazer uma ação, um movimento, você precisa de ter energia. Aquilo que te dá energia. A primeira fonte energética que o homem usou foi a dele mesmo, a força muscular. Seguido veio a força dos animais, depois a ação de elementos da natureza. Nessa imagem aqui dá para a gente fazer um comparativo, né, dessa evolução. Nós tivemos o homem usando o vento, né, foi um dos primeiros também, o vento, o fogo, além da força dos animais, dele e da força dos animais também. A gente via isso nas caravelas, como que as caravelas eram movidas pela força do vento. Então tinha a força do homem, a força animal e os elementos, em muitos casos, elementos naturais. Olha só, começou. Como é a força do vento. Tá? Na primeira Revolução Industrial surge o carvão mineral, era a primeira fonte energética usada em fábricas, mas aí a gente vê que isso vai causar problemas. Né? Você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom era a fonte de energia, você vai ter as máquinas funcionando sem ter a força humana, então é o homem ficando à mercê, né, se subjugando a máquina. Mas a utilização do carvão tem seus problemas, né? Algumas desvantagens, porque carvão é minério de ferro, é pedra, é rocha, uma rocha sedimentar. Então, pesa. Essa é uma grande desvantagem. E, além do mais, o carvão tem um poder de poluição muito grande. Então, mas para aquela época, para a primeira revolução, é o que tinha. Né? Então, foi bastante usado. Então, se você comparar com o trabalho humano, evidentemente que a força muscular deixa de ser importante e passa a ser importante agora a força do vapor. Depois, né, com o passado período, já no século XIX, ou seja, 1800 e pouco, nós vamos ter uma segunda revolução industrial. Então, essa segunda revolução industrial é fruto do desenvolvimento, né, da ciência da primeira revolução, e também aprenderam com as coisas ruins da primeira. Coisa ruim do carvão é rocha, como eu falei, é pesado, fica difícil você colocar a sua indústria perto do mercado consumidor, se esse mercado consumidor não estiver perto de jazida mineralógica, para você ter a extração do carvão mineral. Então, a própria utilização do petróleo vem para resolver esse problema. As empresas agora podem se localizar perto de áreas de maior consumo, porque agora o transporte desse petróleo é muito mais fácil do que era o transporte do carvão mineral. Beleza? Agora, sempre deixando bem claro o seguinte, né? Com toda essa evolução das fontes energéticas, uma não substitui a outra. Você vê que continua sendo usada. Até hoje em dia você vê uma intensa utilização do carvão mineral ainda. Né? Você pega a China, por exemplo, a China, a Alemanha, a Rússia, né? São grandes países que ainda utilizam ainda esse carvão mineral. E depois, né, veio uma terceira revolução, vamos dizer assim. Nós temos aí já energia nuclear, outras possibilidades, né, a utilização de fontes energéticas que são alternativas a essas fontes ditas tradicionais. Na segunda revolução industrial, além do petróleo, você tem a questão da energia elétrica.
isso já é uma mudança também muito grande. Então, a necessidade de você descobrir o que pode provocar eletricidade, como gerar essa eletricidade também. Então, claro que tudo isso depende muito de quê? Depende de investimento. Então, querer achar que isso vai dar de igual forma para outros países, não vai dar. O grau de desenvolvimento, como está aqui embaixo, ó, o grau de desenvolvimento econômico, produtivo de tais espaços passa a ter uma ligação íntima com sua composição energética. Claro, você tem países que têm um poder de compra maior, tem como investir em energia nuclear, tem países que não têm como ter energia hidrelétrica, são países planos, tem países que têm que investir na energia nuclear não porque eles querem, mas porque não tem outro jeito. Tem países que têm facilidade para ter energia geotérmica, por estar situado em regiões de instabilidade vulcânica, então ali dá um aproveitamento, como é o caso da Islândia. Então não vamos querer achar que isso vai estar bem disponível para o mundo inteiro. Essa questão ela envolve, por exemplo, o Brasil. Vamos pegar o Brasil e o Japão. O Japão não tem petróleo, o Brasil já tem. O Japão não tem minério de ferro, então olha só as diversas possibilidades que o mundo oferece. A nossa matriz energética aqui é muito boa. Nós temos praticamente todos, tirando a energia geotérmica, nós temos as demais. Aqui temos dois mapas da participação da indústria no consumo total da energia. Então você vê quais são os países que mais utilizam a energia. Não esqueçam que alguns estão mais claros aqui na Europa ou nos Estados Unidos, em função basicamente porque muitas indústrias desses países acabaram indo para países mais pobres. Mas você vê situações bem conflitantes aqui, Olha só, a China, uma intensa utilização aí da energia para as indústrias. Claro, um monte de produto sendo vendido para o mundo inteiro, a gente tem essa noção aí. E nesse outro aqui, a participação da residência, no consumo total de energia. A gente vê aqui que em alguns países a participação dela é pequena. A participação dela no percentual total, tá? Não é que não tem, é lógico que tem. Você vê que perto da indústria a participação dela é menor. Então, olha aqui, embora dê importância enquanto estável, alguns problemas e dilemas surgem do binômio energia e desenvolvimento. A elevação dos usos de automóveis, marcantes nas sociedades urbanas, intensificou a queima de combustíveis fósseis, com forte impacto no aumento da poluição. A ampliação do consumo de produtos eletrônicos também elevou o consumo de energia elétrica. A gente vê bem nessas casas, Se vocês perguntarem aos seus avós, a quantidade de produtos eletroeletrônicos que tinha de casa antigamente era muito pequena. Hoje em dia, a quantidade de produtos. Só aqui nessa mesa aqui eu tenho uma televisão, está do meu lado esquerdo, a televisão, o aparelho da TV por satélite, um aparelho de TV Box, o próprio notebook, essa maldita lâmpada aqui de vez em quando apalha na minha cara, o carregador do celular, e fora as outras coisas que tem no quarto, ar-condicionado, ventilador, entendeu? Então aumentou bastante a necessidade energética aí. Isso acaba resultando em quê? Em pressões sociais e ambientais oriundas da instalação de hidrelétricas, por exemplo. Você vê que quando a demanda por energia aumenta e você tem uma escassez de chuva, o preço da energia sobe consideravelmente. Classificações das indústrias. Podemos classificar as indústrias de diferentes formas. Aqui, nesse caso aqui, a gente está observando a possibilidade e a diferenciada pela disponibilidade e pelo impacto ambiental. Olha só, segundo o uso, o seu uso, nós podemos ver aqui que nós temos as fontes convencionais e as fontes que são ditas alternativas. Alternativas a quê? Tudo que é alternativo a alguma coisa. É alternativo às fontes tradicionais. Tá? Você tem como tradicional o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear, a energia hidrelétrica também, a energia nuclear, o petróleo aqui, a energia nuclear, o carvão e o que vem daqui também, que está ligado, é o gás natural. Então temos aqui 3 combustíveis fósseis, certo? E mais energia nuclear. E uma alternativa aos problemas gerados por isso
nós encontramos na energia térmica, todos esses aqui são renováveis, né? A eólica pelo vento, a maremotriz e a onda, que tem a participação do mar, a hídrica pelos rios, a biomassa, a solar. No caso da solar, no caso da eólica, nós estamos falando aqui em energias inesgotáveis, né? E a geotérmica também. Vamos lá. Fontes primárias e secundárias. Então vamos botar aqui em cima. Petróleo. O petróleo bruto é a fonte primária. E uma vez que ele é craqueado, que você vai ter gasolina, vai ter querosene, vai ter outras fontes energéticas, a gente pode falar que essa fonte de energia é secundária. Tá? Então, o exemplo que foi dado é esse que está aqui no texto aqui. Também podemos classificar em indústrias renováveis e não renováveis. Fontes renováveis e não renováveis. Claro, as renováveis são aquelas que se renovam, como o próprio nome está dizendo, aquelas que têm capacidade de ofertar de se recompor para a utilização do ser humano. Já as fósseis são consideradas não renováveis, não porque elas não se renovam. Elas se renovam, mas o poder de produção de novos materiais que o planeta dispõe é completamente menor que o poder que o ser humano tem de utilizar tais recursos. Então, é por causa disso. O homem não dá tempo para que isso aconteça. É isso exatamente que está sendo falado nesse texto do lado desse gráfico de pizza aí das fontes de energia na participação. Então, a gente vê que petróleo e carvão mineral, elas batem muito de frente. As três combustíveis fósseis, como eles têm essa proximidade tão forte aqui. Matriz energética brasileira. Deixa eu só encostar forte aqui, por causa de barulho. Vou levantar um pouquinho aqui, tá? Essa cadeira aqui tá quase me derrubando, não vai me derrubar ainda. Vocês estão doidinhos para que eu cair, né? Se Deus quiser, não vai ver. Vamos lá. A nossa matriz, né? A gente percebe aqui que nós temos diversas possibilidades de energia. Então, logo, a gente tem que entender que essas diversas possibilidades, ela depende muito da ação governamental, né? Das políticas que são adotadas pelos governos. As épocas também explicam muito. O Brasil, ele até a Segunda Guerra Mundial era influenciado pelos ingleses, depois nós passamos a ser influenciados pelos Estados Unidos. Então a gente vê claramente isso na nossa matriz energética também, na matriz de transporte também. Por que eu falo tem que ligar transporte com matriz energética? Porque se a partir da década de 1945, no final da guerra, o Brasil passa a atender aos interesses internacionais dos Estados Unidos e não mais da Inglaterra, nós vamos dar atenção à produção energética para esse setor, para o setor automobilístico. Então, olha aí a questão de ter cada vez mais a oferta de combustível, né, como gasolina, por exemplo, para ofertar para todo esse setor, né, para que esse setor funcione. E é isso que a gente vê até hoje, a grande importância que é o petróleo para a nossa matriz. Então, temos aqui a repartição da oferta interna. Dos renováveis, nós temos aqui a participação de 39,4%, enquanto que os não renováveis participam da nossa matriz com 60%, ou seja, nós ainda temos a maior parte da nossa energia, né, da nossa oferta interna de energia, proveniente desses recursos que não são renováveis. Então, nós temos aqui a cana, né, a eletricidade, a lenha, então a gente vê com a biomassa, aqui tem a eólica, que está entre essas outras renováveis, aqui está escrito lixívia, tá? Para quem não sabe, a lixívia, ela tem nada a ver com lixiviação, tá? Não confunda as coisas. A lixívia é tipo um licor negro, escuro, que sai da madeira de eucaliptos. Então, para aproveitar, muitas empresas que trabalham com papel e celulose aproveitam desse caldo negro, né, dessa lixívia, que sai dessas espécies de eucaliptos para produzir energia para a própria fábrica, tá? Então, é biomassa também a lixívia. Dos não renováveis, nós temos uma participação contestável aqui no petróleo, certo? Seguido aqui do gás natural, depois carvão,
urânio e de outros não renováveis também. Quem usou energia no Brasil em 2014? Quem mais utilizou? Indústria. Indústria, depois transporte, residência e setor energético. Depois, por último, vem a agropecuária, serviços e o uso não energético. A gente vê essa tabelinha aqui, como é que é pequena aqui, né? Participação. Mas o uso da energia é imenso aqui no nosso país. O estímulo da fonte de energia, especialmente a elétrica, impulsionou os setores secundário e terciário. Sim, o setor da indústria e o setor de serviço também. No campo de combustíveis, o setor de transporte expandiu, falei aí por causa dessa opção por esse modelo de transporte, já expliquei. Isso vai acabar puxando outras possibilidades. O próprio modelo de industrialização nosso acabou estimulando a mecanização do campo, não é? Então, não é só os veículos que estão na cidade, não são só carros e caminhões que estão na cidade que explicam esse alto consumo de combustível, mas também aquele maquinário que está no campo, né? Colheitadeiras, tratores, semeadeiras, que utilizam também não só o óleo diesel, mas também com outros insumos que são utilizados também pelo óleo combustível. Toda essa demanda, ou seja, toda essa procura, né, pela sua oferta de energia, isso aí provocou um grande desafio para o nosso país, ainda mais o nosso país, né, que é muito grande, que é gigantesco. Então o Brasil teve que correr atrás disso aí e descobrir na nossa matriz todas essas possibilidades. O Brasil, geopoliticamente falando, né, na questão energética, ele é um país que se deu muito bem, porque ele tem aí uma grande extensão territorial, ou seja, você pode ter a produção de álcool, você pode ter área aberta para ser plantada ainda, você tem um clima favorável, um clima tropical, então você vê aí a oferta de chuvas, você tem a questão clima com relevo funcionando muito bem, já que a maior parte do relevo brasileiro é constituído de planalto, então você associa planalto com chuva, você vai ter rios encachoeirados, rios com volume d'água, excelente para a instalação de uma usina hidrelétrica, né? Uma outra coisa, nós temos aqui um litoral gigantesco, mais de 7 mil quilômetros de litoral, possibilidades também diversas. Uma pode ser a questão do vento, né? Você pode ter parques eólicos instalados pelo litoral, já que a região litorânea é a região onde venta mais. Você tem a opção por maremotriz, ondas que vão ser aproveitadas para energia, né? Ou seja, o único problema nosso aqui é realmente a questão da proximidade com o magma, que aí o aproveitamento da energia geotérmica fica bastante difícil. Fora isso, as condições do nosso relevo aí favorecem bastante para que o país tenha essa matriz energética bastante diversificada. Tá? Agora, tem problemas? Claro que tem, né? Mas a posição brasileira dentro dessa questão da energia ela é bastante favorecida. Aqui temos dois gráficos, né, com oferta interna de energia e oferta interna de energia elétrica. Tá? Uma coisa é energia, o outro só de energia elétrica. A gente vê aqui que das fontes renováveis prevalece bastante ainda aqui da oferta de energia e as demais vão estar em menor quantidade aqui. E aí quando você fala das não renováveis e das renováveis, olha o percentual de utilização dessas renováveis, como que a questão da biomassa, né, principalmente de etanol e bagaço, ela ganha muito mais do que da hidroeletricidade. E na questão de energia elétrica, a gente vai ver a mesma coisa. Nas renováveis, quem mais participa na geração de energia elétrica, nas termoelétricas, é o gás. Depois seguido aí de carvão, de óleo, carvão, e a energia nuclear depois, né, ainda encaminhando gás industrial. Não esqueçam que aqui em Guapimirim, nas duas fábricas de papel, ela está aqui, certo? Ó, utilizando gás industrial, é o gás que vem da bacia de Campos. Das renováveis, grande participação da hidroeletricidade no nosso país. Esse setor energético, né, fica por controle do governo federal, com certeza, desde lá da década de 90, quando foi criadas as agências, né, as chamadas
agências reguladoras, né? O Ministério de Minas e Energia teve um papel fundamental para controlar isso. Pleno anos 90, nós temos aí quem no poder? Um governo neoliberal, marcado principalmente aí da entrada de capital estrangeiro aqui no nosso país. Então houve investimento nesses setores. Lógico, né? Você tem o governo tomando conta, alguns setores foram privatizados, então o governo ele abre mão do monopólio, do controle total, porque aquele negócio, quando você quer ter controle total de uma coisa, de diversas coisas, você acaba não fazendo bem seu papel. Então, essa é a tônica dos governos neoliberais, né? Os neoliberais vêm e falam, olha, os estados nacionais não estão conseguindo atender a demanda, não estão conseguindo atender essa procura por novas fontes de energia, novos serviços, porque não tem como. E aí o governo ele abre o setor de comunicações, abre o setor energético e cria apenas agências reguladoras para tomar conta. Sistema liberal, certo? O governo fica apenas atuando como agente regulador. E aí a gente vê presente aqui, ó, quando você vê agências como a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que criada em 96 e em 97 foi criada a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, né? De petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então são agências, embora que a privatização tenha acontecido, né? Ela aconteceu, depois parou, a presença privada no setor ainda é muito marcante. Você vê o setor de telecomunicações como você tem capital estrangeiro bem forte ali. Na década de 90, quando a Petrobras quando foi permitido as pessoas comprarem capital, né, comprarem ações da Petrobras, e a Petrobras deixa de ser uma empresa estatal e passa a ser de capital misto, ela pôde capitanear, acho que é essa a palavra, ela pôde capitanear recursos para fazer os investimentos necessários que ela tanto precisava. Precisava e que aconteceu o quê? A descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal veio por injeção de dinheiro naquela empresa. Faltava isso para ela poder dar um salto à frente. E aí com essa entrada de dinheiro, não só, né, a questão da Petrobras, mas outros setores passaram a ver investimento. Hoje a gente tem usinas eólicas no Nordeste aí, que é de capital nacional, e com participação também estrangeira. Aqui nós vemos uma imagem do sistema chamado Operador Nacional, de vez em quando a gente escuta isso na televisão. O operador, que é isso? É um órgão do governo, certo? Que ele controla toda essa produção de energia elétrica no país. E aí, com essas centrais elétricas interligadas, fica uma coisa fácil de você, por exemplo, você ofertar mais energia para uma região que está precisando de uma quantidade maior. Olha aqui o que é isso que eu estou falando. Está vendo? Essas centrais de geração de energia, elas estão interligadas. Então, através desse operador aqui, ó, que é essa sala realmente, eles conseguem monitorar tudo o que está acontecendo, né, todo o sistema hidrotérmico aqui do nosso país. E aí, se for necessário desviar desviar recursos energéticos para uma região, ele faz isso. Pode, por exemplo, acontecer algum evento que precisa de mais energia. Pode ser. De repente, uma torre numa região ela foi destruída, então tem que ter um remanejamento de energia. Pode acontecer também. Fontes não renováveis. Então, rapidinho, vamos lá. Carvão mineral, né? Como eu já falei para vocês, a participação do carvão mineral ainda é grande, então mesmo tendo sido intensamente utilizado na primeira Revolução Industrial, ele não perdeu, né, esse dinamismo. Reparem aí no texto que vocês têm a tabelinha que mostra que ele é o segundo, né, na matriz energética mundial, ele está em segundo lugar, perde apenas para o petróleo. Então, não é falar que o carvão foi deixado para trás. É lógico, ele teve grande dinamismo lá no século XVIII, né, com a primeira Revolução Industrial. Mas até hoje ele participa aí nessa matriz com grande força. As maiores reservas provadas, né, estão nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Olha que curioso, né? Estados Unidos, Rússia e China, a região norte do planeta. Então, na região norte do planeta, no hemisfério norte,
é onde estão as maiores jazidas de carvão. É só vocês olharem a relação de países que tem aí, né? A maioria aí estão lá. O Brasil, coitado, né? Nesse ranking aí, ele está em 14º, com uma pequena participação de 0,7%. Mas não é só o Brasil não, tá? A parte sul do planeta, ela é pobre em minério, em carvão mineral, né? Além de ser pobre em quantidade, é pobre também em qualidade. Os melhores tipos de carvão estão na parte norte do planeta. É um combustível fóssil, só que dentre os combustíveis fósseis é o mais antigo. Isso significa dizer que há 350 milhões de anos atrás que ele foi originado, começou a sua formação. A diferença dele para o petróleo é de apenas aí uns 150 milhões de anos. Então, carvão é mais antigo que o petróleo. E o que torna um carvão melhor do que o outro? O processo de evaporação do oxigênio e do hidrogênio que está nele. Se esse processo, não só da evaporação, mas até do apodrecimento daquelas árvores, for lento, você vai ter no futuro um produto muito melhor. Então, quando a gente fala que Estados Unidos, Rússia, China tem o melhor carvão, a gente tem que pensar um pouquinho antes, como eu já falei para vocês. Se tem carvão, é porque florestas foram soterradas. E aí fica meio estranho, né? A gente bater na cabeça florestas na Rússia, florestas imensas, igual a nossa, sim, igual a Amazônia, sim, sim. Mas lá não tem tantas florestas com tanta diversidade. Não tem hoje. Não tem hoje. Mas se você voltar no tempo a 350 milhões de anos atrás, é sinal que aquelas terras que estão hoje, né, na América do Norte ou na Eurásia, é sinal que há 350 milhões de anos atrás elas não estavam ali. Elas estavam mais para o meio do planeta, possivelmente na altura da linha do Equador, onde existe sim a possibilidade de você ter uma floresta equatorial. E tem, né? Entendeu? Então isso explica que com o passar desses milhões de anos, esses blocos de terra se afastaram, se direcionaram mais para o norte, e aí, estando no norte, o que você vai ter? Climas mais frios. Tendo o clima mais frio, o que acontece? A decomposição daquela material orgânico vai ser lento, né? Vai ser bem devagar. E isso vai poder dar um certo grau de pureza maior para aquele carvão. Tá? Aqui, basicamente, explica o que eu já falei, o processo de formação do carvão. Né? Você tem, antigamente, descongelamento de geleiras, grande quantidade de material orgânico, né? Fruto da destruição dessas florestas, ficaram acomodadas embaixo desses lagos, como pode ser visto aqui. Com o passar do tempo, isso aqui evaporou, houve sedimentação, e olha aí o início da formação do carvão aqui embaixo. Não é essa parte de cima aqui não, tá? É o que está aqui, ó. Isso aqui já é o início da tufa, que é a primeira fase do carvão. E aí o tempo vai passando, olha aqui, ó. Com o tempo, está aqui um carvão agora, né, que seria o estágio final. Aqui fala que é a temperatura e pressão, né, que acaba provocando isso aqui, que vão a temperatura e pressão. Temperatura e pressão por causa de quê? Grande quantidade de camada de terra em cima. Isso provoca a retirada dos gases, como eu falei, possibilitando a classificação segundo grau de pureza. Então está aqui, ó. Esse aqui é o processo. Ó, quanto maior a taxa de carbono, é sinal que ele vai ficando mais puro. Então estamos aqui, ó. Daqui para cá, olha o mais puro aqui, ó. É o antrácido. Então o antrácido, um percentual na Terra, ele só tem 1%. Ó. Em todo carvão que está aí, apenas 1% é o melhor. E o que tem em grande quantidade é o hulha, que é 53%. A hulha melhorada chega ao antrácido. Então temos aqui uma classificação, melhor para vocês terem ideia. Essa aqui é a classificação de acordo com o grau de pureza, né? 54% de carbono, 70%, 85%, 95%. Então você tem esse estágio, né? Que é a turfa, que é o primeiro, que não tem tanto valor assim, mas depois o lignito, a hulha e o antrácido. Pensem assim, está aumentando o poder de queima desse carvão, beleza? O coque, o que é coque? Coque é quando você pega o carvão mineral e você superaquece ele. E você superaquece ele para quê? Para ter um carvão melhor, né? Para ter, depois quando você usar, ele está melhor do que antes ainda. Você já pega ele já no estágio bom. É tipo assim, vai fazer um bolo.
né? Lógico, tem sua diferença, tá? Mas geralmente em toda receita fala o quê? Pré-aqueça o forno antes de colocar a massa ali, não é? Então, quando a massa chegar ali, o forno já está bem aquecido. É mais ou menos isso aí. Você vai pré-aquecer o carvão mineral. E aí o carvão mineral pré-aquecido, ele se chama coque. Tá? Aqui fala aquela questão sobre o carvão mineral do Brasil ser, além de pequena quantidade, ele também não tem uma boa qualidade, é o que está escrito aqui. E, claro, depende sensivelmente da importação de carvão metalúrgico para poder derreter minério de ferro, já que o carvão metalúrgico há necessidade de você ter um carvão de melhor classificação. Tá? Então, o que nós temos, a gente não usa? Claro que a gente usa. Para aquecer a água em usinas termoelétricas para gerar energia a partir do vapor. Vem cá, aqui. Petróleo. Tal como o carvão mineral também é um combustível fóssil. Tá? Primeira data que se tem notícia aí é de utilização, né, que teve realmente para batismo da indústria petrolífera em 1859, que foi perforado o poço lá na Pensilvânia, mas anos antes já tinha sido encontrado no Azerbaijão, aí, 10 anos antes, mas nada que tivesse essa importância econômica. Né? Mas aí, com o passar do tempo, os Estados Unidos, então, conquista essa liderança durante um bom tempo. Até depois aí da década de 60 começa a ser explorado também na região do Oriente Médio. Então, essa liderança dos Estados Unidos provocou a eles, né, essa superioridade. Então, a grande empresa que vai dominar o planeta, vai dominar os preços do petróleo, é a chamada Standard Oil, que é o início de tudo, vamos dizer assim. Isso possibilitou diversas coisas, como o desenvolvimento da indústria automobilística, e aí depois, quando o homem percebe que esse petróleo, né, ele pode ser usado para diversas aplicações, isso vai dar maior importância ainda a esse ouro negro aí, né? Então, como ele não se restringe somente a combustível e transporte, a gente pode ver aqui, ó. Não, dá para ver? Não, não é essa aqui não. Aqui, ó, é aqui. Ó, a gente pode ver que só no transporte ele tem um grande percentual, mas também ele é utilizado em diversas outras coisas, né? Na matéria-prima, na indústria ou outros. Um dos principais, por exemplo, que a gente tem hoje aí é o próprio plástico. Né? Você tem utilização de petróleo em plástico, em remédio, em alimentos até. Com chiclete, hoje aquela goma, aquilo vem de produtos oriundos do petróleo. Temos aqui o ciclo de exploração, basicamente, né? Você tem aqui as pesquisas, como está aqui, ó, a descoberta. Então, você tem pesquisas, tecnologia envolvida na prospecção também, na distribuição desse petróleo, chegando até os mercados internacionais. Aí vocês veem que regiões no planeta acabam ganhando tamanha importância geopolítica, como é o caso da região do Oriente Médio, né? Aquelas áreas de escoamento do petróleo, como o Golfo Pérsico, ou então o Mar Vermelho, por onde sai boa parte desses navios petrolíferos. Manter aquela região segura é fundamental, principalmente para os Estados Unidos, já que são eles os maiores consumidores desse produto aí. Tá? E agora entra também a China, lógico, né? Nesse ramo aí. Então temos a fabricação de diversos produtos, que a gente chama de craqueamento, são nessas torres, nas usinas, nas refinarias, que esse petróleo é superaquecido, e aí diversos produtos saem dele, né? Gasolina, querosene, óleo diesel, piche para asfalto e tudo mais. E lógico, envolve também o marketing, né? Que seria essa distribuição desses produtos aí. Então, diversos produtos a gente consegue ver que utilizam o petróleo. Vamos lá. Embora a sua produção esteja disseminada pelo mundo, os principais produtores se localizam no Oriente Médio. Outras regiões também se destacam, como, por exemplo, a região do Golfo do México, tanto que há pouco tempo atrás teve lá um vazamento de óleo no Golfo do México, causando uma poluição danada. O Lago Maracaibo, na Venezuela, a Sibéria, na Rússia e Cazaquistão, a China e o norte da África também contribuem com boa parcela. E não esqueço do Brasil, claro. Né? Apesar da difusão geográfica, hoje os navios petroleiros são responsáveis por grande parte do comércio marítimo mundial.
ligando as áreas produtoras consumidoras que nem sempre coincidem. Então a gente vê aqui, ó, né, maior reserva provada, está provado, tá? A gente vê que é a Venezuela. Então tá bom, a Venezuela está aqui. Agora, pessoal, é reserva, tá? Não está dizendo que é a exploração maior ali, não. A reserva é maior, tá lá. Quando a gente fala em exploração, a gente vai falar Arábia Saudita. Tá? Aí a Arábia Saudita toma o lugar. Mas olha como que às vezes a área de exploração, né, a reserva não bate com o consumo. Olha aqui, ó, quem desconta aqui como primeiro consumidor? Os Estados Unidos. E aqui na tabela de reserva, ele está lá embaixo, ó, na nona colocação. Então, pouco a gente vê a China aqui como produtor. A gente não vê. Mas a China já aparece aqui, ó, como quinto colocado. A tendência é que suba aí devido a esse alto grau de industrialização que os chineses possuem. Tá? Isso aqui, perdão, isso aqui são os produtores de petróleo. O consumidor está aqui. Então, ó, produtor, né, produz. Essas aqui são as reservas. Então, produção está aqui, a China está em quinto, mas é quando você fala em consumidor, olha quem está como consumidor, Estados Unidos e China. Vamos confundir aqui, que eu achei que isso aqui já era dos consumidores. Não. Quem está produzindo. Então, quem tem? Maior Venezuela. Quem está explorando? Maior Estados Unidos. Quem é o maior consumidor? Estados Unidos. Aqui bate, né, o primeiro com o primeiro. Mas repare que não é ele que tem a maior reserva, sim a Venezuela. Aqui fala sobre a formação do petróleo. Então, tal como o carvão mineral, a formação do petróleo é um pouco parecida, certo? São restos de organismos marinhos que foram soterrados, né? Houve a decomposição da matéria orgânica da mesma forma e esse material ficou submerso, foi soterrado e temperatura e pressão também fez aquele tudo fermentar, provocando a formação do petróleo aí. Então, onde que a gente encontra petróleo? Nós encontramos em plataformas, em regiões onshore. O que é onshore? No continente. Ou então no mar, que é o chamado offshore. O que é encontrado no continente só é encontrado no continente porque ou ali já foi mar no passado, ou então houve migração do petróleo em regiões marinhas e que foi através de fendas nas rochas para poder chegar até o continente. Tá? Newton flutuando. Geopolítica do petróleo, né? A importância que a grande arma que aqueles países acabam tendo por terem o domínio sobre o refino, sobre as reservas. Então, nesse texto aqui vai falar como que os Estados Unidos cresceu. Tá? Então, aquilo que eu falei da Standard Oil começa aqui. Por quê? Esse milionário aqui, o John Rockefeller, né, ele fundou a Standard Oil. Então, ficou durante muito tempo considerada a maior indústria petrolífera, como eu falei para vocês. Ele tomou conta, né? Ele atuava de forma decisiva, ele controlava tudo. Ele fazia o refino, ele controlava os preços. E assim ficou. Só que muitos países começaram a reclamar. Quando chega por volta aí de 1980, olha aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Em 1980, né, esse cenário todo mudou, porque houve a criação do Sherman Act, mais conhecido no Brasil como Lei Antitrust Sherman. Qual foi a importância aqui? O que tratava esse projeto aqui? Ele acabava aqui protegendo, né, as outras nações dessa monopolização, vamos dizer assim, por parte dessa empresa. Então, nada mais era que uma lei de regulamentação do setor, que assegurava o quê? A livre concorrência. Então, tinha que ter livre concorrência entre as empresas, inclusive as outras empresas do país mesmo. Tanto que o Rockefeller ele foi proibido pela Justiça dos Estados Unidos dele participar com maioria, tá? Com maioria das ações. Mas não foi proibido a ele participar das empresas que apareceram. Então, olha aqui, ó, olha as deliberações desse acordo. Todo contrato, combinação ou conspiração para restringir o comércio são declarados ilegais. Toda pessoa que monopolizar ou tentar fazer isso com qualquer ramo da indústria ou do contrário entre os diversos estados ou com ações estrangeiras será considerado culpado. Ou seja, estava defendendo aqui. Quem é que
achavam quem sairia prejudicado com isso? O Rockefeller. Segundo a própria lei Sherman, dizia que ele não poderia mais ser o acionista controlador. Acionista controlador é aquele que tem mais de 51% das ações. Mas não está dizendo que ele não podia ter ações. Então, o que acontece? Ele tinha ações de todas as empresas que foram, que acabaram aparecendo por causa disso aqui, que foi originado por esse processo. Aqui no livro está aqui, ó, 54 novas empresas, das quais ele tinha ações. Então, se você tem ações de diversas empresas, você vai ser um cara milionário. Porque não eram todas as pessoas, todos os acionistas das 34 empresas, que tinham ação das 34 empresas. Ele tinha. E aí tornou-se o homem mais rico naquela época, né? Até pouco tempo atrás. Esses investimentos de outros grupos nessas empresas deu a ele uma riqueza muito grande. Essa Standard Oil, ela acabou sendo quebrada, sendo dissolvida, né? E aí houve o quê? A junção, o crescimento, o aparecimento de outras empresas, que são essas 5 aqui. Ó. Essas 5 primeiras empresas foram formadas e juntou-se a esse grupo mais 2. Né? Tá aqui, ó. Cadê? Ó, e juntou-se a elas 2 empresas europeias. Formaram o quê? Um cartel. Um cartel de extração e de refino. Então eles extraíam, refinavam o petróleo e controlavam o preço. Isso é cartel. É a combinação de preço entre um pequeno grupo de empresas. Isso aqui é contra a lei. Isso não pode. Imagina bem quem é que vai reclamar sobre isso. Ah, você está pensando na gente, Brasil, país? Não, tudo bem, todo mundo vai reclamar. Né? Porque o preço do petróleo fica aí dependendo desse grupo, das chamadas 7 irmãs. Mas quem vai olhar isso aí também com outros olhos são aqueles países onde tem grandes reservas de petróleo, onde essas empresas vão lá e extraem e vendem. Porque o repasse, né, de lucro para esses países que têm as reservas vai ser muito pequeno. Então eles vão começar a reclamar. Olha, essas empresas vêm para cá, retiram o nosso petróleo, refinam e passam para a gente apenas uma parte do dinheiro. Isso está errado. Mas isso vai acontecer. Então, ó, repare que aqui, ó, antes que isso aconteça, repare que aqui tem uma data de 1940 e 1950, porque aqui essa hegemonia todinha das 7 irmãs começou a ser questionada. E aí alguns países começaram a fazer o quê? Olha, não vamos ficar dependendo dessas empresas, vamos comprar petróleo no nosso solo, ou no mar, né? E aí, quando, por exemplo, no Brasil é criado o quê? A Petrobras. Nós temos a criação da Petrobras no Brasil, temos a criação da PDVSA na Venezuela e de outras regiões do mundo. Então começa a diminuir um pouco essa pressão toda que as 7 empresas, né, das 7 irmãs tinham. Após o fim da guerra, surgiria o maior inconveniente para as 7 irmãs. O que foi isso? Está aqui, ó. A revolta do Oriente Médio, quando eles começam a questionar tudo isso que essas empresas estavam fazendo, atrelando seus interesses econômicos e produtivos a nacionalismos e questões geopolíticas. Isso aqui, o mundo árabe, né, a região do Oriente Médio, não gostou dessa dominação europeia aí dos Estados Unidos no setor. E aí, o que eles criam? Os países árabes, que eu estou falando, né? Árabes, não, produtores de petróleo, com a maioria árabes. Eles criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E qual é o objetivo deles? Tem que fazer o que as 7 irmãs fez. Se as 7 irmãs viraram um cartel, a OPEP também não deixa de ser um cartel, porque eles vão controlar o preço. Eles vão falar, olha, quem vai controlar somos nós, não vocês. Vocês têm que ficar à mercê do preço que a gente quer botar aqui no nosso petróleo. E aí isso é feito. Olha agora quem passa a ter força, aqueles que detêm as reservas. E aí é um problema, porque a gente vai ver o quê? Enquanto eram as 7 irmãs, você tinha um capitalismo muito forte ali. E agora, com o poder passando para os países que têm reservas de petróleo, e onde a maioria deles são muçulmanos, são países árabes, é um problema sério. Né? Essa relação, né, geopolítica entre árabes e países ocidentais nunca foi tão boa. Mas aqui abaixo, né, a OPEP, de forma então direta,
se configurou como um cartel, como eu falei, né? Um cartel de países produtores de petróleo que visava, então, reduzir a hegemonia, ou seja, aquele poder de superioridade que as sete irmãs tinham. Durante a década de 60, no entanto, a organização não causou tanto problema. Tudo começou a funcionar, foi acontecendo. Só que vai ter um problema surgido na década de 70. Na década de 70, nós vamos ter o famoso choque do petróleo. Esse choque do petróleo aí vai ser um problema sério. Porque olha aí a questão geopolítica que eu falei do Oriente Médio. O mundo árabe, em conflito lá com Israel, por causa da questão da Palestina, eles não ficam gostando muito da ingerência do mundo ocidental em cima daquela questão da Palestina. E aí esse mundo árabe, essa OPEP, eles simplesmente reduzem a produção de petróleo. E o que eles queriam? Eles queriam mostrar poder. Eles queriam mostrar, olha, vocês se intrometem nos nossos conflitos aqui com Israel e acham que isso vai ficar assim? Não vai. Porque esse apoio que o mundo ocidental deu para Israel foi completamente decisivo, né, em todas as interferências que o mundo árabe fez em cima de Israel, tentando retirá-los da região palestina. Né? E aí, com certeza, os árabes iriam reclamar muito isso. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, diversos conflitos aconteceu. Cadê? Nos conflitos anteriores, o apoio ocidental a Israel foi decisivo na conquista dos territórios do Estado judeu, sendo a Guerra do Yom Kippur um marco na mudança de estratégia da Liga Árabe. A Guerra do Yom Kippur foi tipo assim, foi estopim, porque teve outros conflitos antes da Guerra do Yom Kippur, quando houve a partilha. A partilha da África se deu em 47, logo depois da guerra. Em 48, o Estado judeu ele se declara como Estado judeu, como um país-nação. E aí o mundo árabe começa a atacar, em diversas situações. Mas quando chega na Guerra do Yom Kippur, quando mais uma vez o mundo ocidental ajuda o Estado judeu, aí o mundo árabe, que agora tem essa pressão da OPEP, e aí quis mostrar a força geopolítica aí. Então tá aqui, ó. Tanto que o petróleo passou a partir de então, a partir dessa questão aí do Yom Kippur, a ser utilizado como uma arma política. O que eles fizeram? Simplesmente reduziram a produção, né, a produção de petróleo. Tá aqui, ó. A redução nas cotas de produção, a regulação de preços e o boicote a consumidores específicos. Quais seriam esses consumidores específicos? Principalmente a Inglaterra, principalmente os Estados Unidos, que foram aqueles que apoiaram, basicamente a França também, que apoiaram os judeus. Foram algumas das estratégias utilizadas pelos países da OPEP em seu movimento de barganha. Essa foi a principal origem de um salto enorme nos preços do barril de petróleo, que ficou conhecido como a primeira crise. Olha aqui, ó. Olha essa data que nós estamos falando. É essa data aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Então, esse pico aqui, ó. E depois esse. Temos dois picos aqui. 1970, 1979. Aqui, ó. Aqui é a primeira crise do petróleo e no final da década a segunda crise do petróleo. Então temos aqui essa questão da guerra do Yom Kippur. Em 1979 nós temos a revolução no Irã, a revolução muçulmana, né, no Irã, quando o Ayatollah Khomeini chegou ao poder tirando aquele presidente que era coleguinha dos Estados Unidos, que era o Shah Reza Pahlavi. E aí o Irã vai baixar também as cotas de produção, provocando um novo aumento no petróleo. Diversos aumentos foram conquistados aqui, então você vê que aqui em cima você tem uma linha de tempo mostrando o porquê ou de quedas ou porquê de picos elevados. Tá vendo? Tudo está aqui em cima. Você consegue enxergar. Então o texto fala exatamente isso, ó, sobre 73, teve uma redução na produção do petróleo que causou a crise do petróleo aqui, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Vou terminar aqui para poder ir para cortar esse vídeo aqui, para não ficar tão longo. O grande pivô desse novo aumento do petróleo foi o Irã, tudo explicado aqui embaixo, não vou repetir isso aqui não, tá? Principal consequência dessa crise, né? O que saiu da crise aqui do petróleo? Forte motivação na busca por jazidas alternativas, então o mundo começou a procurar. Brasil
né, com a crise do petróleo, foi um estopim. O Brasil começou a investir pesadamente aqui na busca de novos postos de petróleo, não só o Brasil, mas como outros países também. Investimento em pesquisas de fontes energéticas alternativas, tudo por causa disso, não poderiam ficar à mercê desses preços. Busca por materiais alternativos ao petróleo. Então, hoje você vê que existe uma grande quantidade de material que não tem nada a ver com petróleo. E se não tem mais a busca por esse petróleo para ter essa matéria-prima, porque agora é um outro material, reduz muito o consumo do petróleo. Daqui a pouco esse preço tem que cair. Quer ver um exemplo? Existem carros que a espuma do estofado ali, né, do banco, era tudo feito de espuma, feito de petróleo. Hoje não, hoje você tem outros materiais que são usados, que é uma alternativa a isso. Então isso reduziu muito a necessidade do petróleo. Tem muita gente que fica pensando só na diminuir a quantidade de carros. Não, pelo contrário, tem uma quantidade muito maior. Mas você já vê outras fontes energéticas, por exemplo, carro a álcool. Você tem produtos que usam muito plástico, mas hoje em dia você tem uma redução menor, ou ainda aqueles que têm a necessidade de ter plástico, você tem plástico mais resistente, que não vai precisar jogar fora. Um exemplo clássico disso, Coca-Cola de 1,5 litro. Não é isso? De um 250, né? Aquela que é plástico grosso. Por quê? Porque você não vai ficar jogando lá fora e pegar uma outra. Então você acaba consumindo petróleo também. Elevação nos custos de transportes e embalagem dos produtos industriais agrícolas por conta do alto preço do petróleo. Foi consequência disso aqui também. Tá? Ao longo da década de 80, nós tivemos aí um certo enfraquecimento da OPEP. Por quê? A década de 80 foi a época de crise. Você lembra daquela questão sobre a década perdida? Teve um crescimento muito grande na década anterior, e aí quando tem a crise econômica provocada por causa do petróleo, a gente entra na década perdida. Então esse petróleo aí vai dar uma queda, a OPEP diminui um pouco. Quando chega nos anos 90, a gente tem uma guerra do Golfo. A guerra quando Saddam Hussein, iraquiano, invade o Kuwait. O que vai acontecer? Redução na produção de petróleo. O preço sobe. Anos 2000, a gente tem atentado terrorista, as Torres Gêmeas. Então, o mundo começa agora a ficar de novo com medo daquela região, de ser uma região que fornece terrorismo. O que vai acontecer? Vamos lá de novo. Os Estados Unidos, em guerra, vai caçar Osama Bin Laden no Afeganistão, vai atrás de Saddam Hussein em 2003. Instabilidade no Oriente Médio de novo. O que acontece com o preço? Sobe de novo. Então, tudo isso está bem explicadinho aqui nesse parágrafo. Tá? E você ainda tem uma expansão do consumo de combustíveis. Né? Como está aqui, ó, em países emergentes, como China, Brasil, Índia, Rússia, isso acaba também fazendo com que haja uma pressão sobre os preços do petróleo. Né? Essa necessidade de ter maior quantidade de energia também joga o preço do petróleo lá para o alto. A partir da crise global de 2008, aquela crise que começou nos Estados Unidos, né, com a crise da bolha imobiliária, o consumo cai, certo? Crise passa no Brasil, foi pouquinho, Lula falou que foi uma marolinha, mas nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, como Inglaterra, essa crise foi mais forte. Na União Europeia foi bem forte, na Grécia, a Grécia pediu socorro ao bloco, né, porque estava indo pela pirambeira. Então você tem o quê? Com essa crise, fez com que o preço do petróleo tivesse oscilação, né? Uma hora descesse, uma hora subisse. Isso depende muito do que está acontecendo na conjuntura econômica mundial. Beleza? Vou terminar o vídeo por aqui, porque depois eu volto com a segunda parte, pegando o petróleo no Brasil, e aí eu continuo pegando as fontes alternativas também. Valeu? Daqui a pouco eu volto.